do nada você acordasse com superpoderes? Sonho. Isso ia te fazer surtar? Ou Não. você ia ficar de boa? Suave. Eu ia surtar com certeza. E pelos surtos que todos os super-heróis têm quando descobrem os superpoderes, a gente percebe que ser um super não é só um mar de rosas, né? Mas qual será o impacto real e profundo que esses poderes teriam na mente de alguém? Hoje a gente vai descobrir os lados mais sombrios dos superpoderes, aqueles que blockbusters de heróis tentam esconder e que talvez o The Boys mostre um pouquinho. Vamos falar sobre como seria a vida real de quem tem esses dons e as tretas psicológicas que acompanham. Homem-Aranha, o Peter Parker, que não é só um super-herói salvando Nova York, mas também um adolescente, não é mesmo? Lidando com o caos da vida escolar e pessoal. Imagina só, gente, o cara tem que equilibrar as provas da escola, as paixões adolescentes e ainda por cima enfrentar vilões que nunca dão uma treguinha pra esse cara. Essa dualidade de vida coloca a saúde mental do Peter em constante prova. A adolescência por si só já é um furacão de emoções, de descobertas, mas pra ele é tudo isso vezes 1000. Ele vive numa montanha-russa emocional onde a ansiedade, o estresse e a culpa de não conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo pesam mais do que qualquer vilão. E esse peso emocional é ampliado pela famosa lição do tio Ben. Com grandes poderes, Grandes responsabilidades. vem aí, né? Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esse mantra, embora motive o Peter a fazer o bem, também é a fonte de muita culpa, né? E ele se vê preso num ciclo de tentar salvar o mundo e ao mesmo tempo manter as suas relações pessoais intactas, que muitas vezes resulta em sentimentos de isolamento e solidão. Isso é muito difícil. E essa sensação de estar sempre dividido entre ser o Peter Parker e o Homem-Aranha, e que todos os super-heróis com dupla identidade têm, cria um conflito interno profundo. Isso desafia a identidade e o sentido de pertencimento. É uma batalha psicológica diária que reflete as questões de autoconhecimento e aceitação que todo adolescente enfrenta. Só que tem uma escala heróica por trás disso. Agora a gente vai pra Jean Grey, com seus poderes telepáticos e telecinéticos, que são um absurdo. No começo, poder ler mentes e mover coisas com o pensamento deve ser demais. Pô, só de você não ter que levantar do sofá pra pegar o controle remoto, pelo amor de Deus, ia ser lindo. Só que a realidade bate diferente, né? Ela escuta os pensamentos 24 horas por dia, sem descanso, cara. Deus me livre, eu vi o que todo mundo pensa sobre mim. Se bem que com as redes sociais a gente escuta um pouco isso, né? Fica, mas ó... Não gravou o vídeo? Não. Isso sem falar na Fênix que habita dentro dela, que é tipo um vulcão emocional pronto pra explodir. A Jean vive num constante medo de perder o controle e machucar quem ela mais ama. É um baita de um drama interno tentar achar um equilíbrio entre ser mega poderosa e ao mesmo tempo não se perder na própria mente. Isso é difícil. Imagina isso, né? E a gente não pode esquecer do nosso querido Hulk, o Bruce Banner. Que isso, gente? Hulk esmaga. Meu Deus. O Bruce Banner é um gênio, mas quando ele vira o Hulk, é a raiva que toma conta do cara, né? O cara tem que viver com medo constante de se estressar demais e transformar tudo em destroços. Uma bola de demolição humana, né? Corta, editor. Não, porque pelo não amor tá de afinada, Deus, não tá legal. Não tá? Ai, péssima, gente. Eu tava a própria Miley Cyrus. Você canta muito, Porém, mas não aqueceu não a voz. veio, né? Viver com esse medo é um exercício diário de autocontrole, porque qualquer coisinha pode ser a mínima possível, pode ser o gatilho para uma destruição, total. Pensa só na ansiedade que isso gera, saber que dentro de você mora esse gigante verde que não dá pra controlar totalmente. E nem é inveja, tá? É verde, mas não é inveja, não. Já a Wanda Maximoff, a Wanda, a feiticeira escarlate, mergulhou num luto que dói na alma depois que ela perdeu o irmão, o Pietro, e depois o Visão, o grande amor da vida dela, né? A dor dela era tão grande, tão forte, bateu tão forte que ela fez o que qualquer um de nós adoraria num momento de desespero. Ela criou uma realidade alternativa onde tudo era perfeito, como num seriado antigo de TV. Com um porém. Enquanto ela curava a própria ferida sem querer, ela aprisionou a população de uma cidade inteira nessa ilusão. Não, de boa, foi uma coisinha suave. Leve. E controlou a vida de todo mundo sem o consentimento deles, tá? Isso bota em xeque a ética dos superpoderes. Ter a capacidade de mudar a realidade é um dom incrível, mas quando você começa a mexer com a liberdade das pessoas, onde é que a gente traça essa linhazinha?
Eu aprendi que a sua liberdade começa onde o do outro termina. Eu concordo. A Wanda mostra que, no fundo, todo herói tá tentando equilibrar o próprio ego, a saúde mental em declínio, o perigo de sentir que porque você tem superpoderes, você é melhor do que outras pessoas que não têm, fora as responsas que vêm com os superpoderes, né? Agora vamos dar um salto pro lado mais místico e falar dele. Doutor Estranho. Quem aí é Doutor Estranhete? Eu. O cara mexe com magia, dimensões, tempo, um poder que se bobear, ninguém mais tem no MCU, em DCU, em qualquer universo. Com esse tipo de habilidade vem a tentação de querer consertar tudo, de mexer nas linhas do tempo para fazer o bem, mas cada mudança vem com seu preço, criando realidades alternativas, às vezes nada boas. E o dilema ético dele é gigante. Até onde ele pode ir sem destruir o tecido da realidade? E o ego, imagina só ter o conhecimento e poder pra alterar qualquer coisa praticamente, Tem né? que ser muito bom de cabeça. Muito. Tem que ter um equilíbrio mental enorme pra não se perder nesse poder, pra não começar a achar que você é dono da verdade e da realidade, e não se achar o mago supremo que sabe o que é melhor pro universo inteiro. Olha só, tá? Calma. Não dá pra falar de dilema sem mencionar, acho que é o meu favorito. Quem é? Tu sabes. O Deadpool, o maluco é basicamente imortal, o que de cara já traz um monte de questão ética e psicológica pra ele. Por um lado ele brinca com a morte, vive no limite, porque, né, ele sempre volta, mas pensa na cabeça, a imortalidade pode ser uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição. Sim, o Wade Wilson lida com isso no melhor estilo zoeiro, assim como eu, que fica tratando... Como é que chama? Que fica... ignorando os seus problemas e botando em piada. Bota pra baixo do tapete? É isso. E ele sabe que vê todo mundo que ele ama indo embora, enquanto ele fica, mexe com alguns botõezinhos dele, né? E o ego? O Deadpool é o rei do ego inflado, mas de um jeito que só ele consegue ser querido, mesmo assim, né? Que loucura, um carisma em pessoa. Ele brinca com essa linha tênue entre ser confiante demais e simplesmente pirar por não ter mais o que perder. Que isso? Não. O quê? Ficou legal a posição? É aqui, ó. Você não sabe fazer um arqueiro Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Não, pega o arco. Não, pega a flecha. O que eu fiz? Pô, mímico. Que isso? Gavião aqui. Que isso? Tá dando um soco em alguém? Eu peguei o ar. Não. Pega o arco. Não é o arco tá nas costas. Pega a É flecha. aqui, ó. Isso. Então, mas eu tava aqui, ó. Aí bota. Mas aqui Aí tem fica que pegar, parado. tem que pegar a flecha, ó. Então, tem que pegar a flecha mas aqui. 2 horas depois. Aí depois pega aqui, ó. E aí dá uma sacudidinha. E aí solta. Essa mão solta. Vamos falar dele então. O Gavião Arqueiro. Que é praticamente o oposto, né? Um herói sem superpoder numa equipe que tem até um deus. O Clint Barton mostra que você não precisa mover montanhas com a mente para enfrentar dilemas éticos e crises psicológicas. O desafio dele é provar seu valor constantemente, não só para o mundo, mas também para ele mesmo. E sem superpoderes, ele vive o dilema de colocar a própria vida em risco por estar sempre na linha de frente com nada mais do que flechas, não é mesmo? Ele é a Katniss Everdeen dos Vingadores. Isso fala muito sobre a autoestima e o papel do ego na autopercepção, né, galera? Ele tem que manter o equilíbrio entre saber os seus limites e não se sentir menor do que os seus companheiros superpoderosos. É verdade, e não dá pra falar de superpoderes e problemas psicológicos sem dar um salve pra série, a maior de todas nesse quesito psicológico, na minha opinião. Boys. The Boys. A série que virou a noção de herói de cabeça pra baixo e mostrou a galera de capa em um rolê bem mais sinistro. Nessa vibe, os heróis são tudo menos exemplos de virtude. Imagina só, eles têm o mundo aos pés, tá? Poder pra fazer basicamente o que eles quiserem. Tudo. E aí toca despertador no meio do vídeo. De novo. Absolutamente tudo. E aí, meu irmão? Bem, eles se perdem nesse poderzão todo. O The Boys pinta um quadro nada bonito de como a mistura explosiva de superpoderes com egos gigantescos e zero responsa pode dar. Então, deixa eu falar sobre o carro da pamonha, tá muito bom. Gente, o carro da pamonha tá passando. Tá, não sei se dá pra ouvir, né? A gente grava em O casa. Diogo do futuro vai tirar o ruidinho. Vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. Rapadura é doce, mas não é mole não, né? E os subs dessa série usam e abusam dos seus dons, se achando os donos da
toda, manipulando tudo e todos da mídia ao governo. E o pior, eles fazem isso vestindo a máscara de ai, fazemos isso pelo bem. É um tapa na cara da nossa fé cega em figuras heróicas e faz a gente se perguntar, e se os verdadeiros vilões forem aqueles que a gente jura serem os nossos protetores? Fica aí a perguntinha, tá? O The Boys é aquele choque de realidade que mostra que poder demais nas mãos erradas vira receita para desastre. Desastre. E joga na roda aquele papo reto sobre idolatria, poder sem limite e as sombras que se escondem atrás dos holofotes. Cada herói, com ou sem superpoderes, enfrenta seus próprios dilemas éticos e bagunças psicológicos. Seja lidando com a imortalidade, a falta de poderes num mundo de deuses ou o fato de ser absurdamente poderoso, todos eles têm que achar um jeito de equilibrar o ego, as responsabilidades e os desafios que vêm com a capa. No fim das contas, é essa luta interna que deixa eles e elas tão fascinantes e, de certa forma, super-humanos.